Boa noite, está começando mais um Jornal Nacional e hoje vamos tratar sobre o vírus HIV. O HIV pertence à família dos lentivírus, que englobam os vírus retrovirais, como o vírus da síndrome da imunodeficiência símia, mais conhecido como SIV. É um vírus que modifica o código genético que reproduz fazendo sua própria cópia. Estamos neste momento com uma de nossas repórteres, a Amanda, e ela está no Centro Universitário de Adventista de São Paulo entrevistando alguns de nossos universitários. Bom dia, estamos aqui na Alameda do NASP para saber o que os universitários acham sobre HIV. Bom dia, me perguntaram sobre o HIV. O HIV é uma doença, um vírus, na verdade, contagioso, que você pega por meio de relação sexual, ou então por seringa contaminada. Vem crescendo o número, embora não seja muito divulgado, né? Mas o pessoal está trabalhando constantemente em vacina e coisa e tal, tentando achar cura, mas bem improvável achar cura. Existem bastantes coquetéis, assim, para você poder viver mais tempo com o HIV. É isso que você acha sobre HIV? O que você sabe a respeito? HIV é um vírus que infecta no sangue da pessoa. Estamos aqui com o Everaldo. E, senhor Everaldo, o que você acha sobre HIV? O vírus HIV é o vírus transmissor da AIDS, né? E, geralmente as pessoas pegam através de relações sexuais e seringas também, né? Isso aí seria o mais contaminado hoje, né? Sabemos que o conhecimento universitário é pouco, é baixo, e voltamos aos... Kevin Luz está no Hospital Albert Einstein com o nosso entrevistador, Dr. ginecologista em PhD em doenças transmissíveis. Olá, tudo bem? Estamos aqui agora no escritório do Dr. Roberto. Olá, tudo bom? Oi, doutor. Doutor, qual é o contexto do HIV e da AIDS no mundo? Bom, o vírus do HIV já infectou mais de 65 milhões de pessoas pelo mundo. E a AIDS já causou cerca de 25 milhões de mortes por ocorrência de doenças oportunistas. Alguns números também, algumas estatísticas são o seguinte: a AIDS ela mata menos que câncer, infarto, derrame e doenças respiratórias. E ela mata mais que tuberculose, acidente de carro e guerras. E o que é HIV? Bom, HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele é classificado como um retrovírus, porque ele trabalha de uma forma diferente dos outros. Por exemplo, através do DNA se faz o RNA, mas o HIV ele só tem o RNA. E através do RNA ele produz DNA. Por isso ele é classificado como um retrovírus. Qual a diferença entre HIV e AIDS? Bom, como eu já havia dito, HIV é o vírus. E através da ação desse vírus produz alguns malefícios no nosso corpo. E esses malefícios são divididos em estágios. Bom, o primeiro estágio é assintomático. O segundo estágio são sintomas menores. No terceiro estágio são sintomas maiores ou graves. E no quarto estágio são sintomas gravíssimos, ou seja, a AIDS. O HIV é o vírus e a AIDS é o último estágio de malefícios causado pelo vírus. Qual a forma de transmissão desse vírus? Bom, a forma de transmissão desse vírus é entrando em contato com 4 líquidos biológicos: sêmen, secreção vaginal, sangue e leite materno, cujas formas de contato são através da relação sexual desprevenida, através de transfusões sanguíneas cujo sangue esteja contaminado, através do uso de seringas que estejam contaminadas também e através do aleitamento materno, cuja mãe seja portadora do vírus. E as formas de prevenção? Bom, são simples. Usando preservativo na hora da relação sexual, no caso dos usuários de drogas, utilizando sua própria seringa, e no caso do aleitamento materno, não amamentar o bebê. Prepara que agora
coração. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar. Mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. A nossa repórter, a Vanessa Valéria, está neste momento no Hospital Adventista de São Paulo, Zona Sul, com um de nossos colegas da equipe de enfermagem para saber um pouquinho mais a respeito do que eles pensam sobre esse vírus, sobre essa doença. Para fazer uma entrevista com um profissional da área que realmente entende do assunto, para tirar a minha e também as suas dúvidas. E agora, vem para conversar com o enfermeiro Wesley e responder algumas de nossas perguntas e tirar nossas dúvidas. Boa noite, Wesley. Boa noite. Gostaria de perguntar algumas coisas para você que ficou na nossa cabeça, assim, perguntas sem respostas. Por exemplo, o que é o HIV, como ocorre a transmissão e como prevenir essa doença. É uma doença que pega através do abraço, através do aperto de mão? Então, perguntas que a gente não sabe responder e que a gente encontrou em sites, mas provavelmente não são sites confiáveis. E para responder essas perguntas, nada melhor do que um profissional da saúde. Certo. O HIV, hoje em dia, é uma doença que, assim, ela sai um pouco mais do foco, né? Apesar do tratamento, de tudo, ainda de ser uma doença que ainda não descobriram o tratamento adequado, correto para ela, para a cura do HIV, tem um fácil acesso para o paciente poder descobrir. A internet tem muitos, como você falou, né, tem muitos artigos, a gente não sabe se são confiáveis ou não. Mas o HIV, ele é um vírus que modifica a carga genética, o DNA das células, fazendo que essas células se reproduzam, façam cópias de si mesmo, aleatoriamente e de uma frequência desordenada, né? Então ele começa a produzir células modificadas em grande escala. Dessa forma, ela se espalha na corrente sanguínea, causando assim a doença que é a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É realizado o contato através de fluidos, secreções, contatos direto com pacientes de risco, grupos de risco que sejam pessoas que tenham contatos com homossexuais, contatos com mais de um parceiro, contatos com pacientes, diversos grupos que possam ter o vírus instalado no seu organismo. Então, assim, para evitar esse contato direto, para evitar a contaminação com os vírus, a pessoa deve evitar o contato, usar os preservativos, usar materiais, o profissional deve usar material de EPI, luvas, óculos, para se proteger sempre que for manipular um paciente, for colher um sangue, for funcionar uma veia, usar esses materiais para proteção própria mesmo. O contato realmente é feito através dos fluidos, sangue ou secreções do paciente que esteja contaminado. Então, Wesley, HIV tem cura? O HIV hoje em dia ainda não tem cura, ele existe o tratamento. O tratamento dele é um tratamento direto com os antirretrovirais, né? Um tratamento medicamentoso. O paciente vai adquirir essas medicações e vai fazer um tratamento adequado, correto, conforme a prescrição médica, e assim ele pode ter uma sobrevida bem melhor. E quais são os sintomas para a pessoa descobrir que está com HIV? Então, os principais sintomas é muito interessante, porque ele é muito parecido com os sintomas da gripe. São sintomas que o paciente apresenta, como febre, calafrio, diarreia, cansaço, mal-estar geral. Então é muito confuso, às vezes o paciente não se atenta a isso e acha que está simplesmente com uma gripe e pode ser que passe despercebido. Mas é importante, como profissional da área, o enfermeiro, saber identificar, né, o paciente e fazer o link com o grupo de riscos desse paciente. Existe diferença entre a AIDS e o HIV ou são todos a mesma coisa? Olha, o HIV, para mim, é um vírus que modifica, né, que causa a doença chamada AIDS, né? Então a doença,
A AIDS já é a doença instalada no paciente. Então, para mim, são duas coisas parecidas, distintas, mas estão ligadas uma na outra. O HIV é o vírus e a AIDS é a doença causada pelo vírus. Entendi. E quando a pessoa adquire a doença, é possível ela ter uma vida normal? Sim, através do tratamento com os retrovirais. Ele pode sim ter uma vida normal. Temos exemplos aí, alguns atletas que ele, no caso o Magic Johnson, que ele vive com o vírus do HIV, mas os sintomas da AIDS ele não apresenta nele. Então assim, o paciente fazendo o tratamento correto, essas medicações elas vão inibir os sintomas e vai inibir a produção das células, sempre que as células se prolifiquem e aumente a carga viral na corrente sanguínea do paciente. E tem alguma dificuldade com relação ao tratamento? Eu creio que as principais dificuldades sejam os efeitos colaterais causados pela medicação, a adesão do paciente, que às vezes o paciente não quer tomar, não tem acesso ou ele mesmo desiste de tomar as medicações corretas, e o preconceito, que ainda existe. Então eu creio que são os principais itens. Wesley, muito obrigado pela nossa entrevista e por ter tirado um tempo para conversar com a gente. Eu sei que tem sido muito corrido aqui para você, mas muito obrigada. De nada, eu só quero deixar claro para vocês, porque assim, faz algum tempo que eu não tenho contato direto com o paciente HIV, Aqui no hospital a gente entra no pronto-socorro que não tem esse contato muito grande, mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês de uma certa forma, tá bom? Sim, muito obrigada. De nada. Espero que tenha esclarecido a mim e também a sua dúvida. E agora... Spirits move me every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. Nanda, eu queria te levar lá em casa, te apresentar pra minha família. O que você acha? Eu vou morrer de vergonha. Vergonha do quê? Meus pais são super legais. Tá bom, tudo bem. Então, Nanda, o que vai ser? Whisky, um pouco de vinho, tequila, Blood Mary, o que você quer? Não, obrigada, eu não bebo. Eu bebo. Pra você, Mariana. Pra mim? Obrigada. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Que bondoso. Obrigada. Lindo, olha aqui. Pai, me passa o pão. Um amor, Ananda, viu? É, inteligente, boa família. Ela é muito especial. Tá apaixonado, Thiago? Tô sim. Mas tem uma coisa que eu queria contar pra vocês. Quer dizer, é só um detalhe. Sobre a Nanda? É. Ananda. Ananda, gente. Ananda é portadora do vírus da AIDS. AIDS? Tiago, tá maluco, Tiago? Tiago, você também tá com AIDS? Não, eu não tô com AIDS. Ananda é soropositiva, mas ela leva uma vida normal. Como é que alguém pode levar uma vida normal com AIDS, Tiago? Como é que ela pegou? Com aquela carinha de santa, ninguém diz. Ela pegou do primeiro namorado dela porque transou sem camisinha. Ele tinha AIDS e passou pra ela. Você vai querer casar com alguém que pode morrer daqui a pouco? Com os remédios que tem hoje em dia, uma pessoa soropositiva ela pode viver até mais do que quem não tem o vírus. Uma mulher que nunca vai poder ter filhos. Claro que pode, pai. Não é porque a mãe tem o vírus que o filho também vai ter. Mas pode ser que tenha, né, Thiago? E se tiver? Tiago, para pra pensar, rapaz. Imagine que tristeza é conviver com alguém que tem AIDS. É hospital toda hora. A pessoa vai definhando. Definhando. Horrível, né, pai? Horrível. Isso é inaceitável. Isso é um tremendo absurdo, filho. Vocês querem saber? A Nanda já passou por tudo isso, tá?
Já teve um monte de infecções. Foi internada sei lá quantas vezes. Sofreu pra cacete, lutou muito, tá se tratando sempre. E hoje tá aqui, indo, amando, estudando. Uma pessoa cheia de vida, cheia de planos pro futuro. E eu tô muito feliz de fazer parte dos planos dela. Será que eu vou ter que jogar uma água fervendo nas louças? Mãe, para com isso. Eu nunca pensei que vocês fossem tão preconceituosos. E ele beijando a menina daquele jeito? Tão ignorantes. Logo a minha família. Enche a cara ou cai fora, que é hora do show das horrorosas que aparecem, te travam, algumas são idosas. Sim, elas incomodam, se batem pois são gordurosas. E depois das 4 sai da toca. Enche a cara, se não me pegaria nem com make eu sei. E mesmo eu prensada e com batom jequitê, minha calcinha tá entalada e você não me vê. Mas hoje não me escapa, você vai beber todas e me ver seduzando. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Edmilson. Na verdade, contagioso, você pega por meio de relação sexual. Cortar meu cabelo, te lamber, passar um condicionador. Mas aí eu não sei o que acontece e não fica bom. Fica caindo toda hora, por isso que eu sou meio careca. Aí as pessoas ficam me chamando de rolon. Mas